Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artesanato Facilidade e Baixo Custo. No vídeo de hoje eu trouxe uma ideia super legal reutilizando galão de água. Este galão que eu estou utilizando é daqueles de 5 litros, mas você pode utilizar qualquer outro galão que você tenha aí na sua casa. A ideia aqui é só inspirar vocês mesmos. A primeira coisa que eu fiz foi retirar o rótulo do galão, porém depois de retirar o rótulo, acabou ficando ali a cola que gruda o rótulo no plástico. Para retirar essa cola, eu utilizei a acetona. Eu molhei um pedaço de algodão na acetona e fui passando ali por toda a área que tinha cola, até removê-la completamente. Feito isso, o próximo passo foi cortar o galão com o tamanho desejado. Eu cortei com 20 centímetros, mas você pode cortar maior ou menor. Para isso, eu posicionei a régua ali nos 20 centímetros e fui marcando com a caneta ao redor de todo o galão. Iniciei o corte com o estilete e depois com a tesoura eu fui cortando ali, seguindo sempre as marcações que nós havíamos feito com a caneta. Como o galão ele é bem fininho, é bem tranquilo de cortar, com a tesoura. Com a tesoura também eu fui acertando algumas partes que ficaram tortas ali durante o primeiro corte. E para retirar as marcações da caneta, eu utilizei também o algodão e acetona. Para decorar o galão, eu vou utilizar papelão. Esse pedaço de papelão ele tem 20 centímetros de largura e o comprimento vai depender da circunferência do galão que você está utilizando. Eu vou usar a camada enrugada que existe no meio do papelão, ou seja, entre as duas camadas superficiais dele. Para isso, nós precisamos retirar uma dessas camadas superficiais e a maneira mais fácil de fazer isso é umedecendo uma dessas camadas. Então, eu peguei um pedaço de pano úmido e fui passando ali em cima da camada do papelão que eu queria remover. É importante você umedecer bem essa camada, não encharcar o papelão, mas ir umedecendo ela para poder você conseguir tirar ela com uma maior facilidade. Depois que você umedecer bem ela, é só ir puxando essa camada que ela vai saindo facilmente. Então, você vai umedecendo e vai puxando, sempre com bastante calma, porque quanto mais úmida ela tiver e com mais calma você puxar, menor quantidade de papelão vai ficar ali para trás. Reparem que quando eu puxei, acabou ficando um pouco de papelão ali. Então, eu fui retirando essas maiores, ali puxando ela mesmo, e depois, para retirar esse restante que ficou, eu fui passando ali o próprio pano úmido. Essa parte é importante você passar o pano com bastante delicadeza para não danificar o enrugado do papelão. Feito isso, é só esperar o papelão secar. Depois de seca, eu enrolei esse papelão, para dar uma maciada nele ali e ele fazer o contorno certinho do galão. Antes de colar o papelão no galão, eu optei por pintar, esse pedaço de papelão. Como eu não tenho muita tinta verde e o papelão ele acaba sugando um pouco do papelão, eu dei primeiro uma camada com a tinta branca, então passei a tinta branca ali por toda a peça, para depois eu vir com a cor da tinta que eu realmente quero que fique a peça. Esperei a tinta secar e aí sim vim com a tinta verde. Eu vou usar uma misturinha da tinta verde grama e verde esmeralda, as duas são da Acrylex. Eu queria uma cor de verde um pouco mais fechada. O verde grama ele é muito aberto e o verde esmeralda ele é muito escuro. Então eu misturei um pouquinho ali do verde esmeralda no verde grama para poder fechar essa cor e chegar no tom que eu quero, que é um verde um pouco mais forte, mas não tão escuro quanto o verde esmeralda.
Passei ali a tinta por todo o pedaço de papelão. Como agora ele já tem uma camada no fundo, ele não vai puxar tanto essa tinta, então a minha tinta vai dar para fazer toda a peça. E esperei secar também. Para colar o papelão no galão, eu comecei amassando ali a primeira ondinha do papelão e recortei ela utilizando a tesoura, mas você pode utilizar também o estilete, ficando somente a parte de baixo do papelão, né? A camada de baixo dele, que é a parte lisa. Fazendo assim, o acabamento da peça, quando você unir as duas partes, vai ficar bem melhor. Para colar o papelão no galão, eu utilizei a cola universal, porque como o galão ele é fininho, se você passar a cola quente, ela vai deformar o galão, né? Porque quando você esquenta o plástico, ele acaba deformando, né? Então, para não acontecer isso, o interessante é você utilizar a cola universal. Eu fui passando ali a cola universal por todo o galão. E para ir segurando enquanto a cola seca, eu fui utilizando prendedores de roupa. Então eu coloquei o prendedor ali no início, fui passando a cola e colando o papelão. Outra coisa que é importante é você tomar cuidado para o papelão ele ficar retinho. Então à medida que eu ia colocando o papelão, eu ia virando ele, né, posicionando ele em cima da mesa para o papelão ficar bem retinho. E como a cola universal ela demora um pouquinho para secar, caso tenha ficado um pouquinho torto, você consegue posicionar certinho ali, você consegue arrumar, né, o papelão na peça. Depois que eu colei todo o papelão na peça, eu coloquei ali mais outro prendedor do lado de baixo, né, na posição do fundo, para poder segurar enquanto a cola universal seca. Para fazer o fundo da peça, eu também utilizei o papelão. Eu posicionei o galão em cima do papelão, fiz a marcação do fundo com a caneta e depois eu recortei utilizando a tesoura. Aqui é importante você cortar exatamente em cima da marcação que você fez com a caneta, porque se você cortar para o lado de fora pode ficar grande e para o lado de dentro pode ficar pequeno. Então corta certinho em cima da marcação que você fez. Para colar o fundo ali na peça, agora a gente já pode utilizar a cola quente. Primeiro que nós vamos passar a maior quantidade de cola em cima do papelão e o fundo ele é mais resistente, né? Ele é um pouco mais durinho do que o restante da peça. Então, se você quiser passar a cola ali, você também pode, que não vai ter problema de deformar a peça. Então, fui passando ali a cola quente ao redor de todo o papelão, né? A parte enrugada e colei o fundo sobre essa parte. Como a cola quente seca mais rápido, eu fiquei pressionando até ela secar. E com a tesoura eu retirei ali algum excesso de papelão que acabou ficando depois que eu colei o fundo na peça. Também vou pintar essa parte com a tinta verde. Nesse caso, como a área era pequena e eu sabia que a minha tinta ia dar para pintar toda a peça, né, que faltava, eu já fui direto com a tinta verde, eu não dei a camada de tinta branca. Fui passando com o pincel, preocupando sempre em cobrir bem aquelas partes ali entre a lateral e o fundo da peça. E esperei a tinta verde do fundo secar também. E olha que legal, a peça já tá perdendo a cara ali do galão, né? Para proteger a peça e eu poder utilizar ela, né, com a maior facilidade no dia a dia, poder limpar, né, tirar poeira ali com um paninho úmido, eu passei uma camada de verniz acrílico brilhante.
Esse verniz que eu estou utilizando é o verniz da Daiara. Eu passei ele tanto na lateral quanto no fundo da peça e esperei secar. Para o interior da peça, eu vou fazer um saquinho utilizando o tecido. Este é o algodão cru. Eu cortei um pedaço, que é exatamente o comprimento da lateral da peça e 2 centímetros maior do que a altura. Vou cortar também um segundo pedaço para o fundo da peça, né? Ele é o tamanho do fundo da peça. Para isso, eu posicionei a peça em cima do tecido, fiz a marcação do fundo com a caneta e cortei exatamente em cima da marcação utilizando a tesoura. Essa parte é importante você cortar exatamente em cima da marcação para que o saquinho ele fique bem certinho a peça, né? Nem fique muito grande nem muito pequeno. Para montar o saquinho, eu vou utilizar a cola quente, mas você pode utilizar também a cola universal ou até mesmo costurar. Eu coloquei o lado certo do tecido para cima e fiz uma bainha em uma das laterais, com cerca ali de 1 centímetro. Depois eu virei a outra base, né, colocando o lado avesso para cima e posicionei essa bainha que eu havia feito ali em cima. Assim, o lado de dentro do tecido vai ficar com um acabamento bem melhor, né? Então, se você estiver utilizando um tecido colorido, por exemplo, ou com desenhos, a estampa colorida ela vai ficar para o lado de dentro. Depois foi só colar o fundo ali, eu também utilizei a cola quente. Para isso eu fui passando cola no tecido da lateral e posicionando o círculo ali do fundo. Fui fazendo isso até completar todo o contorno e formar o saquinho. Como a cola quente ela seca bem rápido, então o saquinho ele já tá pronto. Depois que eu terminei de colar o fundo, eu vesti ali a peça utilizando esse saquinho e reparem que ele fica bem justinho a peça, né? Não fica faltando e nem sobrando tecido. Ele fica bem certinho ali. Eu coloquei a emenda do tecido justamente com a emenda do papelão, né? Aonde eu uni o papelão, eu coloquei aonde eu uni o tecido. E para dar um efeito diferente na peça, eu vou colar essa rendinha que eu tinha aqui na minha casa, ali na beiradinha do tecido. Reparem que eu passei a cola quente no tecido e fui colando a rendinha em cima, porque se eu quiser tirar o saquinho para lavar, é bem tranquilo de tirar, né? Cortei o excesso da rendinha e está pronta a nossa peça. Essa foi a ideia de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. A gente pode utilizar tanto no banheiro para guardar a toalha ou até mesmo na sala para decorar com arranjos de flores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, não se esqueça de ativar as notificações, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!